Olá, minhas irmãs, meus irmãos, bom dia. Meu nome é Guilherme, eu sou trabalhador da Sociedade Espírita Irmã Rosália e nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para conversar sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, alguma das lições de Jesus, que a gente vai analisar pela ótica da doutrina espírita. O tema de hoje é Não Julgueis. Não julgueis é um tema do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse não julgueis, ele vem da fala de Jesus, daquela fala famosa, quando levaram para ele uma mulher que foi pega em adultério e perguntaram para ele o que fazer com ela. E a sentença normal para aquela época era que a pessoa fosse apedrejada até a morte. E Jesus olha para a multidão e diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E a multidão para e pensa, e um a um eles vão se afastando, até que sobram só Jesus e a mulher. E aí Jesus vira para ela e diz uma coisa muito importante. Vá e não peques mais. Então vamos analisar um pouquinho essa situação, essa fala. Vamos ver como é que isso se encaixa com o nosso tema de hoje. Por que a mulher chegou até ele? Pelo adultério. O adultério seria um erro, vamos colocar aqui que seria como uma representação do erro no nosso mundo. Esse erro dela é uma representação para a situação do nosso mundo de estar cheio de erros. Nós todos estamos aqui ainda em uma condição imperfeita. Nenhum de nós ainda é um espírito muito evoluído. Tanto que o nosso mundo se chama, a gente chama a Terra de um mundo de provas e expiações. Provas porque a gente tem de passar por algumas coisas para a gente aprender, e expiações que a gente tem de reparar erros do passado. Então, com o mundo numa categoria dessa, não tem como a gente estar num mundo cheio de gente perfeita. Perfeito ainda não tem ninguém aqui. Tanto que a gente diz, errar é humano. É parte da nossa condição de estar nesse mundo. Então, chega a multidão para Jesus com a mulher adúltera. E aí Jesus olha para, eles perguntam o que fazer com ela, e aí ele olha para a multidão e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E essa é toda a essência da parte do não julgar. Por quê? Para a gente julgar, a gente tem de ser pelo menos melhor do que o outro naquilo que a gente está julgando ele. Então, se eu quero julgar uma pessoa porque ela errou, eu nunca posso ter cometido esse erro. E aí a gente para pensar. Num mundo como o nosso, existe alguém que tem autoridade para julgar a todas as pessoas? Existe alguém perfeito? Existe alguém que nunca errou? Então, a gente não pode julgar o outro se a gente um dia precisou também que as nossas faltas fossem perdoadas. Essa é a essência toda. A gente não pode negar a misericórdia a ninguém se a gente ainda precisa de misericórdia. Essa é a fala de Jesus. Por isso que ele diz: quem não tiver pecado está livre, pode atirar a primeira pedra, porque não precisa de misericórdia. Mas todos nós erramos. Então todos nós precisamos alguma hora da misericórdia dos outros e de Deus. Então, não temos autoridade para julgar ninguém. Isso quer dizer que a gente não pode condenar o erro? Não, nós podemos condenar o erro. Nós temos de saber o que é certo e o que é errado. Mas a gente não pode condenar a pessoa que errou. Vamos condenar o erro, o pecado, mas não a quem errou, não o pecador. Então a gente pode sim e deve saber o que é certo, saber o que é errado e colocar as nossas opiniões de que certas coisas que foram feitas são erradas. Mas vamos entender que todos aqueles que erram
estão apenas no caminho do crescimento, né? E que algum dia nós todos vamos chegar a um estado em que nós não vamos mais errar, né? É a evolução do espírito. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de conversar com vocês hoje, né? E vamos seguir, especialmente nesses tempos mais difíceis, né, todos em sintonia. Muito obrigado e vamos ficar com Deus.